Bem, ninguém viu no celular não, né? Certo. Antes disso, antes de nós fazermos nossa leitura, na última mocidade, nós começamos o quê? Quem é que sabe aí? Firmando seus valores. Esse queridinho bonito aqui, ó. Pra quem não viu ainda e não conhece. Esse livro é que nós estamos estudando, começamos a estudar, Pastor Leno, certo? E nós teremos essa série de estudos nesse livro aqui, certo? Eu comecei a ler, né? Eu também farei parte dos que trarão algumas mensagens desse livro para vocês. E eu tô gostando demais, viu, pastor? Gostando demais mesmo desse livro aqui, muito bom. Nós iniciamos mocidade passada com qual capítulo? Capítulo 1, que dizia que era o quê? O tema da pregação. Não lembro. 4 características. Primeiro capítulo, qual era o nome do primeiro capítulo? Deixa eu ver aí. Não, pode ver não. Mr. Satan. As 4 prioridades de o quê? Me ajudem, pastor, ajudem o pastor que pregou sábado passado, pelo amor de Deus. Não lembra do nome, tá? Prioridades era o capítulo 1, certo? Prioridades. Vocês estão exercendo o que é prioridade na vida de vocês? Será que estão? Nem lembrando do capítulo vocês estão? Como é que pode? É porque o capítulo não é prioridade. Mas a gente lembra da frase que o pastor falou. Ah. Não trocar as coisas urgentes pelas importantes. Aí, muito bem. Tá ligado, muito bem, é isso aí. Vamos lá, vamos... Depois desse momento aqui pra gente relembrar algumas coisas, peço agora a atenção de vocês, certo? Eu vou ter que sair um pouquinho daqui às vezes, porque eu não tô conseguindo olhar pra algumas pessoas por conta dessa câmera, mas é isso. Vamos lá, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 25. Tentem não se interter com os barulhos lá fora, certo? Tentem focar aqui, finjam que não existe uma rua lá fora, tá bom? 1 Coríntios capítulo 12, versículo 25. Vamos ficar de pé para fazer a leitura da palavra do Senhor? Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. Oremos. Senhor nosso Deus, quero pedir, ó Deus, as tuas bênçãos sobre esse momento agora. Deus, a tua palavra será pregada, Senhor. Me usa, ó Deus, como instrumento para isso, ó Deus. Realmente me capacita para que a tua mensagem, Deus, a tua palavra possa ser pregada, ó Deus, e transmitida de forma clara, Deus. Faz, Deus, com que realmente o Senhor venha falar aos nossos corações nessa noite, ó Deus. Faz com que nós possamos, ó Deus, refletir no que será falado, refletir no que será pregado, ó Deus, e não somente isso, mas que nós possamos sair daqui, ó Deus, diferente de como entramos, ó Deus, e praticar as verdades que tem, ó Deus, na palavra do Senhor. Abençoa, ó Deus, nossas vidas, eu peço as tuas bênçãos, pois ora sim, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Pode sentar. Quando nós falamos em envolvimento, essa palavra envolvimento, o que é que vem na sua mente? O verbo envolver. Se entrosar, rapaz. Se entrosar. Se misturar. Acho que foi melhor. Se misturar, se ajuntar, se entrosar, como a Larissa falou, né? Cultivar. Envolvimento, a palavra envolvimento. O que vem na sua mente? Certo? Conectados, entrosados, misturados, comunhão, unidos, partilhar, ajuntamento, igreja, muito bem, vocês já estão ligados, certo? O título do capítulo 2, que é o que nós iremos tratar hoje, o autor deu a esse capítulo 2 o nome envolvimento pessoal, certo? Envolvimento pessoal é o capítulo 2 do livro, certo? Não esqueçam disso, envolvimento pessoal. O dicionário define estar envolvido como ser participante, ter uma relação bem próxima, uma conexão, estar incluído. Olha só, vocês
conseguiram aí dizer o que é que o dicionário diz que significava essa palavra, né? Participante tem uma relação bem próxima, conexão, está incluído, certo? E quando nos envolvemos com alguém, nós temos conexão com essa pessoa. Nós pensamos, nós planejamos, queremos que ela esteja super envolvida em nossa vida. Na verdade, quando nós começamos a conhecer uma pessoa, começamos a criar um interesse nessa pessoa, nós ali criamos uma conexão, nós planejamos e tudo que nós pensamos e queremos fazer, nós de alguma forma queremos que essa pessoa esteja participante da nossa vida, esteja ali envolvida, certo? E sabendo disso, para que vocês pudessem entender esse exemplo, certo? Existem alguns relacionamentos que diariamente nós estamos envolvidos de alguma forma, certo? E o primeiro deles é o nosso envolvimento, o nosso relacionamento com Deus, certo? Esse envolvimento resultou em um novo nascimento pela fé em Cristo Jesus. Resultou em nossa salvação, nossa vida cotidiana com o Senhor, orando, pensando no Senhor, pedindo a ajuda dele e guia dele em nossa vida, certo? Nós ali criamos um envolvimento com o Senhor a partir do momento que nós cremos no Senhor Jesus Cristo. E nós agora temos esse relacionamento com o Senhor. De alguma forma nós temos que estar envolvidos com Ele, certo? Seja nas nossas orações, seja nos nossos pensamentos, certo? Pedindo para que Ele possa guiar as nossas vidas em tudo que nós pensamos e estamos fazendo. Hoje faz com que possamos ter conexão, intimidade com Ele. E este deve ser nosso relacionamento mais importante, certo? De todos os relacionamentos que nós desenvolvemos, o mais importante tem que ser com o nosso Senhor. Por quê? Porque a partir dele nós vamos conseguir realmente desenvolver outros relacionamentos. E creio eu que uma pessoa que não tem um bom envolvimento com Deus, que não tem ali um relacionamento bem desenvolvido com o Senhor, logo ela não tem nos seus outros relacionamentos realmente uma boa vivência, certo? Nosso primeiro relacionamento, nosso envolvimento com Deus. O segundo deles é nosso envolvimento com os membros da família, certo? Nós também se envolvemos com essas pessoas, né? Os nossos familiares, nossos pais, nossos irmãos, nossos parentes, certo? Alguns mais perto, mais íntimos, outros longe, nem tão próximos assim, né? Outros bem afastados, né? E são esses que nós lembramos, que vemos em dias pontuais, nessa galera aí mais afastada um pouco. Geralmente você vê esse pessoal aí somente em datas comemorativas, em aniversários, né, em algumas comemorações, em eventos pontuais, né, aqueles seus familiares um pouco mais distantes, mas também tem aqueles que são mais íntimos, né, seu pai, sua mãe, seu irmão, aqueles que você tem convívio todos os dias, certo? E também nós temos o nosso envolvimento, né, outro tipo de envolvimento, de relacionamento que nós temos, é o envolvimento com os não crentes, as pessoas que não acreditam no Senhor Jesus Cristo, as pessoas que não partilham da mesma fé que a nossa, certo? Nós temos envolvimento com essas pessoas aonde? No nosso trabalho, na nossa escola, no nosso curso, né? Onde quer que nós possamos estar e participar de algum ambiente, nós temos envolvimento com pessoas não crentes, né? E muitas vezes são essas pessoas que acabam trazendo entretenimento para a nossa vida. Muitas das vezes as pessoas que alegram ali nossos dias, as pessoas que trazem ali a alegria do seu dia, infelizmente são pessoas não crentes, né? Essas pessoas que acabam trazendo um entretenimento para a sua vida. O tempo de alegria, de descontração para nossas vidas, né? Dentro de toda essa rotina. E nós temos também o nosso envolvimento com os crentes, nós aqui, certo? O nosso envolvimento com os crentes. Esses são as pessoas de nossa igreja, nossos irmãos, nossa família da fé, que vemos direto criando ligações, amizades, relacionamentos, atraídos por interesses mútuos, né? Galera da mídia, né? Cadê o Gilbert? Tá bom. Vamos lá. Por exemplo, creio eu que muitos jovens aqui, por exemplo, o Gilbert, né? Eu vou dar o exemplo dele, porque ele é o cara da mídia. Muitas das vezes ele cria relacionamento ali com pessoas, com jovens que também têm esse interesse
de se envolver na mídia, se envolver nesse ministério. E ele acaba ali criando um relacionamento mais próximo com essas pessoas, porque elas têm o mesmo interesse que ele, certo? E esses relacionamentos vão aumentando conforme os interesses se tornam iguais. Quanto mais pessoas interessadas na mesma coisa, mais pessoas estão ligadas e conectadas, porque o interesse delas são na mesma coisa, certo? Então, para a gente recapitular, a gente viu aqui 4 tipos de envolvimento. Quais são eles? Para a gente não se esquecer, nosso primeiro envolvimento, mais importante, com Deus, certo? Nosso segundo envolvimento é com os familiares, certo? Nosso terceiro envolvimento é com Os colegas. os não crentes, né? Os não crentes, certo? Os E nosso amigos. e nosso Como quarto, assim? Os colegas. e nosso quarto envolvimento O caminho de Deus? é com quem? Pai do A igreja, com os crentes, certo? Muito bem, não esquecemos disso. Agora pensem comigo, tá ligado? Pensem comigo, certo? Talvez para os de fora, os não crentes, talvez eles possam achar que nós temos o melhor relacionamento, que nós somos tudo paz e amor. Bom é o relacionamento dos crentes, são tudo bonzinho, olha só, eles devem nem brigar. Rapaz. O amor dos crentes, um para com os outros, é lindo. É lindo. Briga, contenda, chateação então é longe disso. Os crentes brigar, crente não briga não. Isso é o pensamento dos que estão de fora, certo? Mas, na maioria das vezes, não é bem isso que acontece. Né? Não é bem nessa linha aí como os de fora pensam. Muito bem. Valeu, gente. Mas na maioria das vezes não é bem isso que acontece, né? De fato, é muito comum nos encontrarmos em situações de atrito com os nossos irmãos crentes. Infelizmente. Certo? Agora pensem comigo. Imaginem aí um grupinho de porcos espinhos. Certo? Um grupo de porcos espinhos. Numa noite fria, no meio do deserto. Esses porcos espinhos, pelo frio da noite, eles precisam estar juntos, eles precisam se aproximar para que eles possam ali não ter tanto frio assim, para que eles possam ali ficar quentinhos um perto dos outros, por conta do frio que é muito grande. Mas eles são porcos espinhos. E logo quando eles se aproximam, fugindo do frio, os seus espinhos começam a espetar um ao outro. Muito bem, Gustavo. Começam a lhe dar alfinetadas e logo eles se afastam. Mas lembre de uma coisa, o frio é grande e eles voltam a se aproximar novamente. E eles voltam a dar espetadas e alfinetadas uns nos outros. E eles precisam se afastar novamente. E eles ficam nessa dança aí, né? Tem que se aproximar por conta do frio, mas acabam se afastando por conta dos seus espinhos. Sabendo disso, nós não podemos negar. Nós precisamos uns dos outros. Embora o frio seja muito grande, embora nossos espinhos espetem muito, né? Nós não podemos negar que nós precisamos uns dos outros. Embora estejamos igual os porcos espinhos, sempre dando alfinetadas nos outros. Mas, no nosso relacionamento, nós crentes, que somos aí parecidos com esses porcos espinhos, a gente precisa se aproximar por conta do frio e porque a gente espeta os outros, a gente se afasta. Como é que a gente resolve esse problema? Como é que a gente resolve isso? Essa síndrome do porco espinho. E aí, como é que a gente resolve isso? Fica nem perto demais para não machucar, Mais ou muito menos. nem longe demais para não ficar frio. Certo. A resposta? Envolvimento. Melhor que isso, a comunhão, para nós sermos mais bíblicos. Vamos abrir nossas Bíblias em Atos 2:42. Guarde esse texto aí que você está agora, que nós vamos voltar nele, certo? Nós vamos voltar nele, mas vamos lá para Atos, capítulo 2,
versículo 42. Atos capítulo 2, versículo 42. Vamos aqui ter esse texto também como exemplo, já que nós estamos falando de envolvimento e comunhão. Alguém aí que possa ler para a gente bem forte, do capítulo 2, versículo 42 ao versículo 47. Isso, Atos 2, versículo 42 ao 47. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Continua. Então, versículo 47. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens, e partiam com todos, segundo cada um havia de misto. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Muito bem. Para que nós possamos entender, do versículo 42 ao 47, aqui se passava, né, Atos capítulo 2, há pouco tempo antes, acabava de descer o Espírito Santo. E as pessoas não estavam entendendo o que estava acontecendo com aquelas pessoas que tinham recebido o Espírito Santo, né? E muitos achavam até que aquelas pessoas estavam bêbadas. E Pedro, né, apóstolo de Jesus, explica para aquelas pessoas o porquê que aquilo estava acontecendo, né? E logo depois de Pedro ali meio que recapitular o que o Senhor fez quando estava entre eles, houve uma conversão de quase 3.000 pessoas. E logo após isso, essas pessoas aí começaram a conviver juntas, né? Isso que nós chamamos aqui do início da igreja, aqui em Atos 2, aqui em Atos capítulo 2. E olha só, interessante a gente prestar atenção, que olha a comunhão desses irmãos, certo? Olha só o exemplo desses irmãos, olha como era o envolvimento deles. Olha no versículo 44. E todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Eles eram unidos, certo? Olha só, versículo 45. E vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos segundo cada um havia de misto, segundo o que cada um necessitava, certo? Então, eles estavam juntos nas dificuldades. Era genuíno, essa comunhão deles era verdadeira, era algo espontâneo, sem fingimento, nada forçado. Havia realmente sinceridade no envolvimento e na comunhão daqueles irmãos. Olha só o versículo 46. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Olha o exemplo desses irmãos. Meu Deus, como... eu fui refletindo nesse texto, né? Olha só a comunhão que esses irmãos tinham, né? Eles vendiam o que tinham para repartir com os que necessitavam. Olha só. Será que, olhando para nós hoje, olhando para a nossa igreja, olhando para a forma como nós nos envolvemos, será que nós somos capazes de fazer isso? Sim. E aí, será que, beleza, repartir, eu vendo o que eu tenho e reparto com meu irmão necessitado? Certo, para todo mundo isso é o correto. Mas e aí, será que nós temos realmente nosso envolvimento, nossa comunhão está nessa intensidade? De realmente viver como esses irmãos aqui, logo após o início da igreja, estavam vivendo? E eu digo, chamo isso, né? Que maravilha de comunhão é que esses irmãos estavam vivendo. A palavra comunhão, traduzida da sua língua original, do grego, tem um sentido de comum. No Novo Testamento, quando mencionada, ela expressa duas direções. Primeira direção que ela expressa: partilhar alguma coisa, como alimento, objetos necessários, palavras de incentivo, tempo, interesse.
E a segunda direção, que essa palavra também significa, em outros casos, sentido de compartilhar mesmo com outra pessoa algo seu, um objeto necessário, um problema, uma frustração, um fracasso, uma necessidade. Para que nós possamos refletir. Olhando para essa palavra, para o significado dessa palavra, para o que esses irmãos realmente viveram aí no início da igreja. Não durmam, acordem. Certo? Qual foi a última vez? Qual foi a última vez que você se interessou em ouvir alguém? Qual foi a última vez que você se interessou em realmente querer saber da vida de alguém? Não como fofoqueiro, certo? Mas qual foi a última vez que você se interessou em saber da vida de alguém? Em realmente você se preocupou? Meu Deus, olha essa pessoa. E me desperta interesse em saber como é que está essa pessoa. Ou a última vez que você compartilhou algo que precisava falar, um desabafo Sexta-feira? com alguém. Qual foi a última vez que realmente você teve esse interesse? Sentiu esse interesse de realmente, meu Deus, eu preciso saber como meus irmãos estão, né? Eu preciso realmente ter interesse na vida dos meus irmãos. E aí, reflita, qual foi a última vez que despertou isso em você? Se é que algum dia despertou isso. Um professor da Universidade de Stanford, uma grande autoridade em psicologia, que vive uma dura realidade, tratando pessoas com doenças, distúrbios psicológicos, como depressão, ansiedade, paranoia e outras doenças que envolvem partes mentais psicológicas. Olha só o que ele afirma. Prestem atenção nisso. Não conheço nada mais mortífero do que o isolamento. Nenhuma outra influência tem ação mais destrutiva sobre a saúde mental e física que o afastamento das pessoas. Olha só. Quem está falando isso não é uma pessoa que somente observa a vida das pessoas. É uma pessoa que realmente trata com pessoas com altos problemas psicológicos. Olha só o que ele diz, olha só o que ele afirma. Ele que vive realmente essa realidade, que tem essa experiência de tratar com pessoas que sofrem ali distúrbios psicológicos, que sofrem com depressão, que sofrem com ansiedade em seu grau aí mais elevado. Ele afirma que a principal causa desses problemas é o afastamento entre as pessoas. O afastamento entre as pessoas é o que causa isso. Mas aí tudo bem, você se isolar, ficar de boa, afinal, tá tudo bem. Você se dá muito bem com seus problemas, seus pensamentos. Meu Deus, você resolve tudo sozinho. Você não tem hora ruim para você. Todo dia você está... Eu consigo resolver tudo que de problema. Opa, na minha mente não existe isso. Minha mente, minha saúde mental, equilibradíssima. Né? Fico na minha, de boa. Talvez ache que nem precisa de ninguém. Você precisa da ajuda de alguém? Ou então, você se isola, não conversa com outros, não se interessa pela vida das pessoas. Talvez ache que elas também não precisem de você. Tá tudo bem com a minha vida. Ansiedade, depressão, negativo. Minha vida, meus pensamentos, meus pensamentos, meu psicológico em dia. Não preciso de ninguém para isso, eu mesmo consigo. Ou então, não preciso se preocupar com as pessoas, não. Talvez elas nem precisem de mim. A verdade é que o plano de Deus para nós, seus filhos, é que nós nos envolvamos. Graças a Deus por isso. Graças a Deus porque nós não conseguimos resolver sozinhos.
Nós não conseguimos lidar com os nossos problemas, com os nossos pensamentos sozinhos. Nós não conseguimos fazer isso sozinhos. Aí você pode dizer, mas para que esse envolvimento todo? Tá bom, o plano de Deus é para que a gente possa se envolver, mas para que esse envolvimento todo? Porque Deus ordena que nós rompamos o isolamento. Vamos abrir nossas Bíblias em Romanos 12, versículo 9 e 10, certo? Oi, voltou. Vamos abrir nossas Bíblias em Romanos, capítulo 12, versículo 9 e o versículo 10. Para que nós possamos... Para que nós possamos entender isso. Romanos capítulo 12. Isso, Romanos 12. Romanos 12, versículo 9 e 10. É pra ler, é? Deixa aqui. Vamos lá. É 12. Não, assim, eu tava falando que era pra gente. Romanos 12, versículo 9, capítulo 12, versículo 9 e 10. Vamos lá, quem pode ler aí pra gente? O amor seja não fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal. Preferindo-vos em honra uns aos outros. Fora com a hipocrisia. Fora com o fingimento. Olha só o que esse versículo diz. O amor seja não fingido. Meu Deus, será que é tão difícil entender isso? Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Olha só o versículo 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Aí de novo você vem com as suas desculpas, né? Eu sou muito ocupado, esse envolvimento todo aí não dá pra mim não. Não tem nenhum tempo pra isso. Não, acho que não vale a pena correr o risco de se envolver muito com as pessoas, não. Acho que as pessoas são muito ruins e correr o risco de se envolver com elas, correr o risco de colocar a minha saúde mental, que já não é tão boa, em risco e se envolver com as pessoas e se frustrar com elas. Acho que não vale a pena correr esse risco, não. Acho que eu não vou precisar de ninguém, não. Eu resolvo sozinho. Estou passando por alguns problemas agora, mas é assim mesmo, vai passar. Resolvo sozinho. O Senhor ordena que nós rompamos esse isolamento, que nós possamos tirar da nossa cabeça esses pensamentos de isolamento. Isolado não é somente aquela pessoa que se senta no cantinho. Isolado, tá sozinho no canto dele. Não, negativo. Talvez você seja uma pessoa que vive no meio do mundo, roda em todos os lugares, conhece muitas pessoas, fala com muitas pessoas, mas você é uma pessoa isolada. Não pense que o isolamento e o isolado é somente essa pessoa que você vê ali no canto. Às vezes você que fala com tantas pessoas, tem tantos ali relacionamentos, entre aspas, são fingidos. Talvez você seja um isolado. Talvez você pense também, se eu tomar a iniciativa de me aproximar das pessoas, eu vou fazer o papel de bobo. Não, se eu aproximar das pessoas, eu vou fazer um papel de bobão. Vou parecer que eu estou desesperado de atenção. Vou parecer que alguém precisa se preocupar comigo. Talvez isso venha na sua cabeça. Talvez muitas das vezes isso é um motivo para que você não possa ali conhecer pessoas, para que você não possa ali partilhar das suas coisas com outras pessoas, porque talvez você ache que você vai fazer o papel de bobão. Mas novamente, o Senhor ordena que nós rompamos o isolamento. E é exatamente essa brecha que o diabo quer, para fazer você não se preocupar com seu irmão. É exatamente esses pensamentos aí que o inimigo quer. É só essa brecha que ele quer, para fazer você não olhar para isso, não olhar para o envolvimento com as pessoas com outros olhos. E você vai se afastando, e vai se afastando, e se afastando.
Afinal, quem precisa da minha ajuda? Será que as pessoas querem realmente ser ajudadas? Não se engane. Na maioria das vezes, o que está mais precisando, o que você está mais precisando é se aproximar. Talvez você ache que se aproximar de pessoas, você vai criar problemas. Já basta os problemas que eu tenho. Se eu se aproximar dessas pessoas, eu vou criar mais problemas. Pelo contrário. Talvez você está precisando disso. Talvez o que você esteja precisando, eu creio que realmente em muitos casos é isso. Você precisa se aproximar das pessoas. De ajudar, de ser ajudado, de tomar a vida do seu irmão com preocupação. Daqueles 4 envolvimentos que nós falamos no começo, qual deles nós estamos tratando agora? Comunidade. Envolvimento com os crentes, certo? Nós estamos tratando desse envolvimento com os crentes. Não nos deixemos enganar pela autossegurança e independência que o mundo prega. Faça você mesmo, só pode você fazer por você. Outra pessoa não vai fazer por você não, viu? Se você não fizer, não tem quem faça. É você que faz sozinho e pronto. Não ligue para a vida do outro. Né? Não ligue para a vida do outro. É você. Olhe para você, é só você e você faz e pronto. Não ligue para a vida do outro. O outro lá, o que ele fizer, ele é responsável pelo que ele faz e acabou-se. E eu não vou me meter. Né? Ele é responsável pelo que ele faz, pelo que ele pensa. Não se deixe levar por isso. Isso é o que o mundo prega. Essa autossegurança, essa independência. O que nós mais vemos hoje são pessoas chamadas de influenciadores que pregam que essa independência. Você tem que ser independente. Independente. Nós precisamos nos envolver um com os outros. Nós devemos nos envolver. Por quê? Vamos voltar lá para o nosso texto. 1 Coríntios, capítulo 12. Certo? 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo... do versículo 20 ao 27, certo? Vamos lá, eu vou ler esse daqui. Assim, pois, há muitos membros, mas um só corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti. Nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos, são muito mais necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais nobres não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. Versículo 26. De maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. O corpo de Cristo precisa de envolvimento, certo? O corpo de Cristo precisa de envolvimento. Vixe, Gilbert, desconectou aqui o carregador. Acho que desliga se não ficar. Vamos lá, continuando. Para que nós, a igreja, o corpo de Cristo, desempenhe sua função, nós precisamos nos envolver de uma forma profunda uns com os outros. A fim de que, como o versículo 25 diz, olha aí, para que não haja divisão no corpo, mas antes... Versículo 25. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. Nós precisamos nos envolver com os outros, a fim de evitar divisões. Olha só esse exemplo. Como o corpo, quando as doenças vierem, quando estivermos quebrados, nós só conseguiremos
a cura se estivermos juntos, desempenhando o seu papel em prol da recuperação, certo? Essa recuperação se torna mais rápida quando nós estamos juntos, unidos. Precisamos ajudar uns aos outros como servos e amigos, como o corpo humano que socorre as partes lesadas, que estão em situação crítica, que estão doentes. Nosso corpo mesmo, físico, ele precisa estar unido quando nós estamos doentes, quando nós quebramos uma perna, quebramos um braço, para que aquele local que está sofrendo aquela situação, se o nosso corpo não desempenhar os papéis e a função de cada parte, essa recuperação é bem lenta, essa recuperação é bem demorada. E quando se recupera? Assim somos nós, né? Nós só conseguiremos realmente essa recuperação se nós estivermos unidos, se nós estivermos juntos. E como é que a gente faz isso? Se a gente tiver comunhão, muito bem, Gustavo. Unidos, juntos. Mas não é unido assim. Eu vou para a igreja, aí eu converso, a Larissa conversa com a Adriele, a Adriane, e ri e tudo. Unidas, estamos juntos. Não. Essa comunhão, esse envolvimento é muito mais do que isso. É você chegar, minha irmã, o que é que você tem, pelo amor de Deus? Eu estou mal de ver você assim. Eu me sinto mal de ver você assim. Samuel, que cara é essa? Eu tenho percebido que esses dias, o que é que tem acontecido com você? Nós temos que se sentir mal por isso mesmo. Nós temos que... Rian, o que é que está acontecendo? Meu Deus, o Rian não veio para o culto hoje. Não. E Gabriel, manda mensagem para ele. E a Larissa, manda mensagem para ele. Manda mensagem para ele e vê o que está acontecendo com o Rian. Nós precisamos disso. União, unidos, né? Estarmos na igreja e aqui terminou o culto, né? Palavra muito boa, pastor. Abacuque. Isso aí. Vamos comer pizza? Estamos aqui comendo pizza e falando muito alto e zoada pra lá e pra cá. Vamos pra casa, tá tarde, tá? Que união é essa? É muito mais do que isso, né? É muito mais do que isso. Lembram do significado da palavra comunhão? É de partilhar, né? Tem que sair daqui querendo mais, de ficar mais tempo junto mesmo. É isso mesmo. Né? De estarmos juntos, de estarmos unidos, preocupados. Você tem que se sentir mal se você vê seu irmão mal. Você tem que se sentir mal. Essa dor que seu irmão sente, você tem que sentir isso. Claro, existem pessoas que nós temos mais contato. Existem pessoas que nós falamos mais e conhecemos um pouco mais. Existem outras que a gente não tem tanto contato assim, dentro da nossa igreja, dentro aqui do nosso corpo, certo? Claro, nem sempre você vai ter o mesmo nível de intimidade, o mesmo nível de envolvimento com todas as pessoas na mesma intensidade. Isso é óbvio. Mas isso também não quer dizer que você só se preocupa com aqueles que são mais próximos. Aqueles que você não fala tanto, ele não precisa me preocupar tanto assim não. Tem um irmão ali que é amigo dele, que fala com ele. Eu não preciso me preocupar aqui não. Não, independente disso, né, nós temos que ter esse envolvimento com todos, buscar isso. Na família de Deus, não existe nenhum membro totalmente independente do corpo. Pode até ser que demos essa impressão. Pode até parecer que existem pessoas que não precisa se preocupar com ele não. Pastor ele é forte, o pastor é forte, menino. Aconselhamento, pastor. Tá passando por esse, pastor. E o pastor? E quando ele estiver mal assim... E quem é que aconselha o pastor, né? Tem um irmão ali, orar hoje. Ele não demonstra nenhuma dificuldade, né? Adriano, risadinha, todo tempo rindo. Mas nós precisamos disso mesmo, nós precisamos se preocupar com as pessoas. Nós precisamos exercitar isso. Como é que faz? O Gabriel está perguntando. Exercite isso dentro de você. Peça ao Senhor, meu Deus, faz com que eu tenha, que desperte dentro de mim algo que me incomode quando eu ver alguém da minha igreja mal. Independente de quem seja. Faz com que isso desperte dentro de mim. Faz com que eu se preocupe com as pessoas.
Nós sabemos que nós somos limitados. Se nós não pedirmos ao Senhor para que Ele faça isso dentro de nós, por nós mesmos nós não fazemos. É nós e pronto, eu e pronto, eu estou bem, é eu sozinho e pronto. Se nós não pedirmos ao Senhor isso, para que Ele trabalhe isso de nós, nós não conseguimos nos envolver de forma profunda com as pessoas. Pode até parecer que demos essa impressão de sermos independentes, mas no fim o Senhor mostra o quanto precisamos uns dos outros. E eu não vou nem muito longe. Todos nós aqui, ou uma grande parte, trabalha. Todo mundo tem a sua casa, a sua família e tudo. Mas se acontece algo no seu trabalho que você fica sem condições de trabalhar, e você tem uma família, ou então você é um jovem que está dentro de casa, seu pai não está conseguindo trabalhar, sua mãe não está conseguindo trabalhar, não está entrando nada dentro de casa, e você é dessa igreja. Pastor, me ajuda, né? Meus irmãos, me ajudem. Estou passando por isso, está difícil e está complicado. Olha só, até nós, parece que nós somos independentes, mas é isso aqui para a gente precisar depender das pessoas. É muito rápido para a gente precisar depender das pessoas de forma profunda. Para nós irmos caminhando para a conclusão, certo? Eu sei que vocês estão com calor, então, né? Mas acorda. Esquecem do calor. Não existe calor agora, tá bom? E para concluirmos, eu quero que nós possamos refletir em 3 características que mostram o envolvimento verdadeiro. O primeiro deles está no versículo 25, nosso texto aí, capítulo 12, versículo 25. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. O primeiro dele é a espontaneidade. O Senhor não diz, faça isso, senão João tem que fazer isso, senão... Ele não diz isso, o Senhor não diz isso para nós. Ele diz, para que não haja, certo? Para que não haja, essas palavras sugerem uma disposição, uma atitude nossa, certo? Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. Nós que temos que fazer isso. Tem que despertar em nós esse desejo de se preocupar com os outros. Adriele, o que é que ela está fazendo? Certo? Tem que despertar em nós esse desejo, essa vontade de ajudar os outros. Quando o Senhor pede um relacionamento de nossa parte, não é algo forçado, não é algo imposto pelo Senhor, mas brota naturalmente. Quando o Senhor pede de nós um envolvimento profundo com as pessoas, não é forçado. Isso brota naturalmente de nós. E realmente é isso. Lembra lá do Romanos 12, 9 e 10? Fora a hipocrisia, o amor sem fingimento. Você não consegue se preocupar com as outras pessoas. Sabe, o Gabriel falou lá do envolvimento. E Elis, como é que tu tá? Tá bem? E aí, como é que tá a vida? Tá bom. Tá bom, isso mesmo. Tchau. Aquela conversa horrível, isso é triste. Eu tenho um sério problema. Se a pessoa mandasse pra mim, oi, tudo bem? Eu tenho um sério problema com isso. Eu não consigo responder o quê? É o que todo mundo responde. Tô bem, tá bem. Isso é triste. Isso é algo que nós precisamos desconstruir primeiro no nosso meio. É horrível. Isso não é relacionamento, isso não é você lembrar do seu irmão. E aí, como é que tu tá? Não foi pro culto hoje? Não, é porque aconteceu isso, tá bom. Que interesse você teve nessa pessoa? Quando nós falamos de interesse aqui, você tem que se interessar pelas pessoas. Não é aquele interesse desperta, meu Deus, eu estou gostando dessa pessoa. Não, talvez você confunda isso. Talvez você não se preocupe com aquela pessoa que em você desperta algo. É muito mais que isso. É o interesse por aquelas pessoas que você talvez nem lembrava que existia na sua igreja. Vou compartilhar algo com vocês que isso tem me incomodado. Isso tem me incomodado e eu trago para vocês como realmente reflexão. Uma vez a gente conversando na coinonia, o pastor perguntou assim, e aí, vocês estão orando pelas pessoas do livro de oração? Tô não, pastor. Tô não. Eu fiquei, meu Deus.
Por que a gente é assim? Chega o nosso dia, a gente recebe a oração dos que se interessam pela gente, dos que têm interesse na nossa vida, de se preocupam com a gente, e quando chega no dia das outras pessoas, não tem interesse nessa pessoa, não. Por que a gente é assim? A gente não consegue entender realmente o envolvimento profundo. O primeiro deles, espontaneidade, versículo 25. Isso precisa brotar naturalmente dentro de nós. Ocorre porque a pessoa deseja, nós precisamos desejar isso. O segundo deles é a vulnerabilidade. Versículo 26. De maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. Se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Isso aqui é muito difícil. Isso é muito difícil. Quando você vê alguém mal, você não chega perto. Quando você vê o seu irmão feliz, você também comemora junto com ele. Olha isso aqui que aconteceu na minha vida, meu Deus, isso aqui é demais. O irmão uma vez chegou pra mim. Isso aqui aconteceu não sei o que na minha vida e tal. E a gente muitas vezes, foi? Né? Muito bom. Muito bom. A gente não tem interesse de se alegrar com a alegria dos nossos irmãos. Pela misericórdia, nem na alegria do nosso irmão a gente está alegre, quanto mais na tristeza dele. A gente vai conseguir estar triste com ele? Vulnerabilidade é a segunda característica desse envolvimento saudável, desse envolvimento verdadeiro. Preste atenção nisso. Quando a ferida começa a soltar pus, quando a ferida começa a sair sangue, as pessoas vulneráveis, elas se sujam. Isso não é a ferida dela, é a ferida de outra pessoa. As pessoas que estão vulneráveis a isso, as pessoas que estão dispostas a criarem esse interesse realmente de forma verdadeira pelas pessoas, elas se sujam com a ferida dos outros, porque ela está vulnerável a isso. Existe uma participação genuína, verdadeira no sofrimento alheio. Temos que estar interessados em sofrer com as dores, os problemas dos nossos irmãos, como sendo nossos também. Ainda que ao participarmos, isso nos coloque em risco. Ainda que, Adriane, está acontecendo isso com a tua vida, né? Aí, como é que a gente vai resolver isso? O que é que eu posso fazer? Eu sinto que eu tenho que orar primeiramente, sim, para pedir a guia do Senhor. Mas e aí, o que é que eu posso fazer para te ajudar? E aí, a gente vai junto. A gente vai junto. É isso mesmo. Nem que eu tenho que ali me colocar em risco de alguma forma para que eu possa ajudar o meu irmão que está passando por alguma situação difícil. Nós precisamos fazer isso. Nós temos que estar vulnerável a isso. Nós temos que criar esse interesse em sofrer com as dores, os problemas dos nossos irmãos, como sendo nossos também. Mas é isso que precisamos fazer. É isso. Eu sei que não é fácil. Quem é que está disposto aqui? Eu não resolvi nem os meus problemas. Talvez, se você lembrar do seu irmão, que muitas das vezes ele sofre algo muito pior do que você, talvez o seu problema seja resolvido e você ali realmente se interesse em ajudar ele também. Terceira característica, a primeira é o quê? Espontaneidade. A segunda, vulnerabilidade. E a terceira, responsabilidade. Certo? Versículo 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Não somos sozinhos o corpo. Você não é o corpo de Cristo. Você não é o corpo de Cristo. Nós somos unidades separadas que realizam funções vitais, responsáveis uns pelos outros. Somos responsáveis por nosso irmão. Lembra lá que no versículo que não está dentro do nosso texto, versículo 16. 1 Coríntios, versículo 12, capítulo 12, versículo 16.
E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? E aí começa o nosso texto, versículo 20. Nós não somos corpo sozinho. Somos unidades separadas que realizam funções vitais, responsáveis uns pelos outros. Somos responsáveis pelos nossos irmãos. Está vendo a pessoa que está do seu lado aí? Se você não viu ela ainda. Olha aí para a pessoa do seu lado esquerdo. E agora do seu lado direito. Direito e esquerdo. Certo? Nós, você. Se essa pessoa realmente faz parte do nosso corpo, se realmente ela é uma pessoa crente no Senhor Jesus Cristo, nós estamos falando dos crentes, certo? Você é responsável também pela vida dessa pessoa. Você é responsável da forma como ela pensa. Certo? Somos responsáveis por nosso irmão. É como alguém aí que é irmão mais velho, né? Que também que é irmão mais novo vai saber. É igual o irmão mais velho quando o pai dá responsabilidade, pega na mão do seu irmão, atravesse a rua, não solte. Certo? Não solte. Você é responsável pelo seu irmão. Você é responsável pelo seu irmão. O que acontecer com ele é sua responsabilidade. Não é? O que é que você faz? Vem aqui, menino. Você tá minha mão não. Quer correr não. Vai correr não. Passa a rua junto comigo. Você tem a preocupação com ele. Você tem a preocupação que realmente, não somente pela responsabilidade que foi colocada em cima de você, mas porque você também ama ele. E você não vai deixar ele correr no meio da rua só. E é isso, nós precisamos agir assim. Olha só, se você agir dessa maneira, sendo o irmão mais velho do seu irmão, nós vamos desfrutar da comunhão realmente. Se nós entendermos isso, nós vamos se envolver de forma profunda, entendendo que é nossa responsabilidade a vida do nosso irmão. Devemos ser assim com os nossos irmãos da fé. Existem pessoas que... isso aqui, preste atenção nisso. Existem pessoas que estão presentes no nosso meio. Estão aqui na maioria das nossas atividades, em nossas programações. Sempre está aqui com a gente. Mas estão totalmente desligadas, desvinculadas do nosso corpo. Tem pessoas aqui que vêm, que participam, estão aqui, ajudam, mas pela nossa falta, são pessoas que estão totalmente desligadas. São pessoas que parece que não fazem parte do nosso corpo. Primeiramente porque nós não nos interessamos pela vida dela. E porque ela também precisa se interessar pela vida dos outros. Lembra que nós devemos romper o isolamento? Não haja como, eu sou coitado. Ninguém liga para mim, ninguém tem interesse em conversar comigo. E será que você tem buscado isso? Será que você mostra interesse nas pessoas? Ou será que você está nem aí para romper o isolamento? E aí? Cabe a nós sermos responsáveis de nos envolvermos, estarmos interessados em também se envolver com essas pessoas, criar interesse nessas pessoas. Eu encerro esse momento agora com A comunhão é assim. o último parágrafo do livro, certo? Que me chamou bastante atenção. O autor diz o seguinte: é difícil acreditar que existam entre nós pessoas tão distantes dos outros.
desvinculadas a esse ponto. Há pessoas assim na cidade onde moramos e na igreja que frequentamos também. Elas precisam de nós e mais, nós precisamos deles. Essas pessoas que estão desvinculadas do nosso corpo, elas precisam de nós. E nós também precisamos delas. Nós precisamos delas. E se não fizermos alguma coisa para criar e manter o envolvimento real com elas, tragédias assim continuarão a ocorrer. Que tragédia é essa? O autor do livro, nesse capítulo, ele coloca um exemplo muito forte. E vou resumir um pouco para vocês, certo? Ele conta que no seminário, que ele fazia parte, quando ele estudava, havia ali a turma daqueles estudantes, e ele aborda até um assunto que, como se as pessoas achassem que quem estuda a palavra do Senhor, que quem se aprofunda nisso, não sofresse com a sua parte psicológica. Eles acreditam que, e muitas pessoas também pensam assim, grande estudioso, homem de Deus, esforçado, estudioso demais. Isso daí não deve nem... A cabeça dele deve estar... Acho que ele nem precisa, assim. Eu acho que ele mesmo resolve por ele mesmo, né? E olha só o que acontece. Nessa turma, naquele dia, havia um outro rapaz na plateia que tinha o mesmo tipo de problema. Mas esse não escreveu cartas, não se identificou de modo algum. E 3 semanas depois, ele se enforcou no porão do seu apartamento. Um dos companheiros de república ligou para mim para informar-me da tragédia. Profundamente abalado, ele disse que os colegas do rapaz estavam tão conscientes do problema dele que só deram pela sua falta 5 dias depois que ele havia se matado. Será que nós vamos deixar com que essas coisas possam acontecer para que nós possamos realmente ligarmos isso, para que nós possamos pelo menos pedir ao Senhor para que faça isso dentro da gente? Olha só, uma situação dessa, e isso não é algo que acontece de forma pontual, isso é algo que acontece muito. Às vezes seu irmão aí está do seu lado, está passando por um problema que, pelo motivo de você não se interessar em saber da vida dele, e também porque ele não rompe o isolamento, faz com que ele esteja sofrendo. Lembra que ele vai se afastando, e vai se afastando, e se afastando. Chega um momento que nós aqui não nos preocupamos com a vida dos outros, e o jovem nosso, que faz parte aqui do nosso corpo, chegar um tempo de não fazer mais parte, porque nós não nos preocupamos com ele. Isso cabe a nós. A responsabilidade é nossa. A responsabilidade é nossa de se preocupar com a vida desses irmãos. Que nós possamos refletir nisso. Que nós possamos realmente, não somente refletir, mas exercitar isso. O Senhor ordena que nós rompamos o isolamento. Certo? Nós precisamos fazer isso. As 4 características desse desenvolvimento saudável, verdadeiro, quais são? Espontaneidade, vulnerabilidade e responsabilidade. Que possamos realmente agir dessa forma. Que nós possamos realmente entender que a responsabilidade é nossa. A vida do nosso irmão é responsabilidade minha. Oremos. Senhor nosso Deus, eu te agradeço, ó Deus, por esse momento. Eu te agradeço, ó Deus, pela tua palavra que foi pregada. Ó Senhor, eu peço que o Senhor nos incomode, Senhor. Tenha misericórdia em nossas vidas, Senhor. Ó Deus, faz com que nós possamos ter compaixão, ó Deus, dos nossos irmãos, Senhor. Faz com que nós possamos, ó Deus, entender que a responsabilidade é nossa, Senhor Deus. Que nós que temos que nos interessar, ó Deus. Que nós que temos que romper, ó Deus, o isolamento. Ó Senhor, faz isso em nossas vidas, ó Deus. Faz com que, assim como aqueles crentes, ó Deus, de Atos, do capítulo 2, desfrutavam, ó Deus, de tamanha comunhão, ó Deus. Faz com que isso aconteça no nosso meio, Senhor.
Faz com que nós possamos, ó Deus, desfrutar, ó Deus, da comunhão verdadeira através do envolvimento, Senhor Deus. Faz com que nós possamos, ó Deus, nos preocupar com a vida dos nossos irmãos, ó Deus. Não deixa que nada, Deus, de grave venha acontecer no nosso meio, ó Deus, para que nós possamos se alertar a isso, Senhor. Ó Deus, trabalha em nossas vidas, ó Deus. Faz com que nós possamos, ó Deus, exercitar isso. Faz com que nós possamos, ó Deus, nos envolver mais. Que nós possamos, ó Deus, se interessar mais, ó Deus, pela vida das pessoas, ó Deus. Faz isso em nossas vidas, Senhor. Eu peço as tuas bênçãos e te agradeço, ó Deus, por isso. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Tá certo. É só um aviso, 2 avisos. Dia 25, sábado que vem, é dia de OMOF, certo? Eu espero que ninguém tenha nada